Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo, né, a ideia dele pelo menos, é falar um pouco sobre Pokémon ZA, né, ou Pokémon ZA, Enfim, eu não sei como você pronuncia, mas enfim, a ideia hoje era falar um pouco sobre esse jogo, comentar um pouco sobre os pontos que eu achei bom, os pontos que eu achei ruim, o que eu gostei, o que eu não gostei do jogo, porque teve muito ponto que eu achei muito legal, mas também teve muito ponto que eu achei meia bomba, sabe? Tipo, poderia ter sido melhor. Eu vou comentar um pouco sobre alguns pontos da experiência que eu tive. Eu não tive uma experiência muito completa do jogo, pra falar a verdade, eu joguei bem pouco do jogo. Eu joguei tipo o início do início. Mas eu criei uma... Enfim, eu vou falar um pouco do que eu joguei do jogo. Lembrando, minha opinião, o que eu achei do pouco de experiência que eu tive. Eu sou fã da saga Pokémon. Já vi o anime, né? Já vi bastante do anime. Joguei bastante dos jogos. Joguei o Fire Red, o XY, enfim. Eu não vou ficar aqui falando sobre isso. Eu quero falar mais sobre o Pokémon ZA mesmo. Eu quero dar um foco mais pra ele. E vamos nessa. Tá aqui, olha. O gordinho Jaguatirica. Joga na sandália, perdi a sandália. Joga a sandália não, gordinho Jaguatirica. Esse vídeo é mais um vídeo, como eu posso dizer, é mais um vídeo conversando. Não vai ter uma edição tão detalhada e é mais um daqueles vídeos pra você simplesmente ouvir, enfim, você ir ouvindo. Vamos nessa. Mano, basicamente, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, o primeiro ponto que eu gostaria de puxar sobre Pokémon ZA é o fato de que ele volta pra Luminose, que é a mesma cidade do XY. Isso, em certo ponto, me deixou hypado, porque eu pensei, caraca, velho, vai voltar pra cidade do XY. E o XY, tanto o anime como o jogo, é considerado o auge do Pokémon. É considerado o auge. E aí, beleza, o protagonista volta pra Luminose, né? Volta não, né? O protagonista ele chega em Luminose como um turista e ele acaba meio que se envolvendo na aventura lá. Um dos primeiros pontos que eu já não gostei muito, não é, digamos, eu não odiei, mas é um ponto que eu não gostei. O fato de que eles reaproveitaram os Pokémons iniciais. Eu não gosto quando eles fazem isso. Eu entendo que é muita questão de carga horária, tipo, digamos, a carga horária deles, porque todo mundo sabe que a carga horária dos caras é muito baixa. Os caras têm que literalmente, os desenvolvedores dos jogos do Pokémon têm que literalmente fazer os jogos em um ano. Cada ano tá saindo um jogo novo de Pokémon. E isso acaba ferrando muito o desenvolvimento do jogo, deixando ele muitas vezes mais porco ou muitas vezes feito sem carinho e sem amor. O que foi muitas vezes percebido, né? O Scarlet Violet, por exemplo, tava apresentando muitos bugs e por assim vai, mano. As histórias foram ficando mais fracas, o desenvolvimento de personagem, muita coisa foi ficando muito fraca. Não que as histórias fossem muito foco do Pokémon, na minha opinião, as histórias acompanham muito bem a gameplay. Então, ver que as histórias ficaram mais preguiçosas com o passar do tempo foi me deixando um pouco mais triste, um pouco mais desanimado. Mas enfim, eu entendo eles terem reciclado os personagens iniciais, né, os Pokémons iniciais. Só que isso me desanima muito porque dá muito um tom de preguiça, né, pro jogo, dá um tom muito de preguiça. E outra coisa que eu não entendi muito bem e que na minha opinião pra mim não fez sentido algum foi eles terem reaproveitado os Pokémon inicial de outra região de outra região. Literalmente eles poderiam ter reaproveitado os Pokémon da região lá do XY, os inicial de lá. Reaproveitar o Greninja, reaproveitar o pessoal. Eu só lembrei o nome do Greninja, mas vou fingir que não, tá? Mas eles podiam ter reaproveitado esses Pokémon. Mas enfim, dane-se, eu não queria na verdade que eles tivessem reaproveitado, eu queria que eles tivessem feito novos iniciais. Entendo quão difícil é fazer isso, porque além deles ter que fazer as 3 evoluções dos iniciais, eles teriam que fazer a Mega Evolução, que é um tópico que a gente vai chegar só que lá pra frente. Enfim, o segundo ponto, que é o ponto que eu não gostei também, foi o fato de que... Mano, pra falar a verdade, não é que eu não gostei, é que eu estranhei.
eu estranhei. Eu acho que eu tenho que jogar um pouco mais do jogo pra eu poder me acostumar mais. Eu acho que é questão de costume, pra falar a verdade. Que é a questão agora de como tá a gameplay do jogo. A gameplay do jogo, ela não é mais aquela gameplay de turno. Você ataca, depois o seu inimigo ataca. O seu inimigo ataca, depois você ataca. Eles não estão mais fazendo nesse estilo. Parte minha entende porque eles não estão mais fazendo nesse estilo, porque eles estão querendo inovar. Porque é sempre assim, os caras querem inovar pra chamar sua atenção, atrair mais fãs, né, enfim. Só que eu tenho a mente muito fechada pra questão da gameplay do Pokémon. Mano, eu sou muito acostumado. Se tem duas coisas que eu sou muito acostumado em Pokémon, é as lutas de ginásio pra você pegar as insígnias e a gameplay de turno. É algo que eu gosto muito. Eu sou um grande fã de RPG de turno, eu gosto bastante. Só que, em certo ponto, eles não focaram muito em RPG de turno e isso me deixou muito desanimado. Porque, pra falar a verdade, não é que eu... Mano, eu tô falando desanimado, mas não é desanimado, como eu posso dizer? Eu estranhei, essa é a melhor palavra possível. Eu estranhei, porque pra mim foi algo muito... Digamos, foi muito estranho ver assim, né? Porque agora o sistema de gameplay é o quê? Você bate, espera a habilidade recarregar pra poder usar de novo. E você fica batendo, enfim, infinitamente até esperando a habilidade carregar. Pra mim, o jogo parou de ser aquele jogo de turno e virou um daqueles jogos em que você fica apertando o botão várias vezes pra até a habilidade recarregar. E isso não é um aspecto que eu gosto muito. Outro ponto que, na minha opinião, eu achei bom, esse ponto eu gostei, foi o fato de que eles finalmente adicionaram a opção de você andar enquanto você está lutando. Isso eu achei muito bom. Minecraft já fez isso há muito tempo atrás no Pixelmon. E isso é um aspecto que é da hora. Você, tipo, poder se movimentar assim enquanto tá lutando. Eu achei meio atrasado essa dinâmica que eles trouxeram, mas é uma dinâmica que eu até que gosto de ver, né, que eles trouxeram. Eu achei que deveria ter trazido antes, sim. Mas, enfim, não vamos reclamar, né? Porque, literalmente, se a gente reclamar, talvez tenha a chance da gente receber nada, filho. Vamos receber só uma miséria. Beleza, o segundo ponto que eu não gostei muito do jogo foi o fato de que eles Oh Deus, eles facilitaram ainda mais a gameplay. Mano, todo mundo sabe que isso vem do histórico de Pokémon, que é o fato deles facilitar cada vez mais o Pokémon. Tanto é que esse é um tópico que é muito comentado entre os fãs da franquia, que é o fato de como o passar do tempo foi cada vez ficando mais fácil, cada vez ficando mais fácil, cada vez ficando mais fácil. Os caras, eles foram adicionando uns aspectos pra facilitar o jogo. Alguns eu achava até que interessante, outros eu achei completamente exagerado. Por exemplo, um aspecto que eles colocaram que facilita o jogo e que, na minha opinião, eu gosto. Não me entenda mal, eu gosto. Tinha no XY e eu gostava muito disso no XY. Que é o fato de que você não precisa que o Pokémon tenha lutado para ele ganhar XP. Tipo, o Pokémon que tá no seu grupo, ele vai ganhar XP estando ou não presente na luta. Isso eu achava muito bom, porque isso facilita. Nossa, é um nível de... Facilita muito. Economiza tempo e torna, tipo, muito mais gostoso e divertido de jogar o jogo, de evoluir os Pokémon. Mas, tipo, com o passar do tempo, mano, foi facilitando de um jeito que, pelo amor de Deus. Outra coisa que eles acabaram colocando, que na minha opinião eu não odiei, eu achei interessante também, foi a questão deles terem colocado que cada golpe, eles colocaram tipo uma descriçãozinha embaixo dos ataques, que era pra meio que de identificar o que era efetivo e o que não era efetivo contra o Pokémon que você estava lutando contra. Tipo assim, eu já lutei contra aquele Pokémon, beleza, agora tá salvo. Qualquer golpe que você selecionar de qualquer Pokémon que você estiver usando, vai ter uma descriçãozinha embaixo de esse golpe é efetivo ou não. Digamos, eu tô usando um Pokémon do tipo fogo contra um Pokémon do tipo grama. O golpe do tipo fogo vai estar lá, super efetivo. Aí o golpe do tipo normal vai estar lá, efetivo. Golpes que não são efetivos, digamos, fogo contra água, vai estar lá, não efetivo. Esse foi um aspecto que eu também achei interessante eles terem adicionado, porque literalmente é muito difícil você lembrar das vantagens e desvantagem. Você normalmente lembra do básico, né? Fogo e água,
fogo e água. Água e fogo, fogo e grama, voador contra lutador. Você lembra desses que são mais básicos. Só que os elementos dos Pokémon foi aumentando. E tem uns aspectos que é muito louco. Tipo, se eu não me engano, eu acho que fantasma tem vantagem contra fantasma. E tipo, isso era um aspecto que me pegava muito, velho. Eu literalmente descobri isso lutando contra um ginásio do tipo fantasma, pra você ver. Então, esse é um outro ponto que eu achei interessante eles terem facilitado. Só que, tipo assim, você vai ver no Pokémon usar, eles colocaram uns negócios que é muito ridículo. Tipo, agora quando você mata o Pokémon, você não perde mais ele. Antes você tinha que segurar os seus golpes pra não acabar com a vida do Pokémon, não deixar ela completamente no zero pra poder capturar. Agora você precisa... Mano, agora literalmente quando você zera a vida... No Pokémon usar, quando você zera a vida do Pokémon, você literalmente ainda tem a opção de jogar Pokébola. E assim é 100% de chance de você pegar. Mano, isso eu acho uma grande de uma frescura. Porque o da hora do Pokémon era você ter que segurar os seus golpes pra capturar aquele Pokémon. Isso deixava a captura mais difícil. Isso deixava a captura mais complexa, porque tinha Pokémon que você não queria perder por nada e você tinha que segurar golpe. Muitas vezes você batia com golpe não efetivo pra ver se você conseguia só baixar a vida do infeliz em vez de matar, mano. Agora isso facilitou demais, eu achei meio estranho, isso daí eu admito que eu não gostei muito. Outro aspecto que eu não gostei muito foi agora que eles... Mano, e outra coisa, eles adicionaram esse negócio de você poder zerar a vida do Pokémon pra poder capturar ele e ser 100% de certeza de capturar. Só que eles também... Como eu posso dizer? Eles também colocaram meio que a dinâmica de que tem umas setinhas do lado do Pokémon que elas avisam quais são as suas chances de capturar ele. Quanto mais setas, mais chance você tem de capturar aquele Pokémon. São 4 setas verdes, se eu não me engano, é 100% de certeza. Sinceramente, pra que você vai colocar essa dinâmica de seta se literalmente é só você matar o Pokémon pra capturar ele? Tipo, não faz sentido, não faz sentido. Beleza, outro ponto que eu gostaria de puxar é o ponto do passe de batalha. Pra quem não sabe, no Pokémon ZA tem um momento que você fala com uma cientista lá, né? E ela vai meio que te apresentar o passe de batalha dela. Como assim? É basicamente um passe de batalha de TM. Você basicamente faz umas missãozinhas secundárias, tipo, capture 5 Pokémons do tipo fogo, derrote 3 Pokémons do tipo normal, capture 5 Pokémon do tipo terra. E quando você vai fazendo essas missões, você vai ganhando pontos, e com esses pontos você vai subindo no passe. E subindo no passe, você vai pegando o quê? TM. Pra quem não sabe, TM é aqueles disquinhos que permite você meio que ensinar habilidades pros seus Pokémon. Mano, desculpa, mas passe de batalha é coisa de jogo de celular, mano. Caraca, passe de batalha muito podre. Muito podre. Eu sei que esse negócio das questzinha veio do Pokémon Arceus. O Pokémon Arceus, ele tem essa pegada de, capture sei lá quantos Pokémon pra poder evoluir, capture sei lá quantos Pokémon, capture 25 Pokémon do tipo fogo, capture 10 Pokémon do tipo voador, derrote 30 Pokémon do tipo normal. Mano, isso eu acho um aspecto muito chato. Mano, Pokémon já é conhecido como um jogo chato. Nós que é fã de Pokémon tem que admitir isso. Pokémon não é um jogo que é agradável para a maioria do público. RPG de turno não é a coisa mais agradável que existe. Muita gente considera Pokémon chato pra burro. Muita gente fica longe de Pokémon por ele ser chato. E esse aspecto não ajuda. Esse aspecto só piora as coisas. Em vez de eu capturar os Pokémon que eu quero, tipo, eu quero ter um Pokémon do tipo fogo no meu time e beleza. Agora eu só vou trocar o Pokémon do tipo fogo ou vou atrás de outro tipo fogo quando eu quiser. Não, beleza, o jogo tá te obrigando a ir atrás dos Pokémon pra cumprir o... mano, desculpa, não gostei. Não gostei. Esse foi um aspecto que eu não gostei. Esse negócio de capturar Pokémon, sei lá quantos Pokémon do tipo fogo, derrotar sei lá quantos Pokémon do tipo voador, passe de batalha, mano, isso é coisa de jogo de celular, velho, pelo amor de Deus. Isso é coisa que teria no Pokémon Unity, mano. Putz grila, mano, eu acho podre. Beleza, agora vamos chegar no ponto que eu quero. Esse ponto vai ser complexo. Mano, agora esse Pokémon, ele mudou o sistema de luta.
Como eu já falei, eu sou muito fã do sistema de ginásio. A minha cabeça é muito enraizada no sistema de ginásio. Tanto é que quando eu joguei Pokémon Sol e Lua, que é um jogo que eu gosto muito de Pokémon Sol e Lua. Eu joguei aquele jogo completo e ele trouxe muitos aspectos muito bons. Aquele jogo é muito bom. Só que um dos aspectos que eu não gosto daquele jogo é o sistema do Kahuna. Se eu não me engano, esse é o nome. Que é o sistema onde você tem que pegar todas as pedras Z, que são pedras de movimentos especiais. Aí meio que eles adicionam, eu acho que é 12 pedras Z, né? Que você tem que capturar e cada uma delas dá um movimento especial pro seu Pokémon. Eu achei isso muito chato. A minha mente é muito enraizada. Eu tenho a mente muito enraizada no sistema de ginásio. Então eu sou muito acostumado com isso. Eu admito que o sistema de coletar as pedras Z não é ruim. Não é um sistema ruim. Só que pra mim foi muito chato. Foi muito arrastado. Eu me senti arrastado jogando nesse sistema. Eu admito que esse sistema foi frescura minha. Mas sei lá, mano. Foi assim que eu me senti jogando. Agora no Pokémon ZA, né? Digamos assim, eles adicionaram um sistema que é um sistema de Battle Royale. Tipo, agora não tem ginásio, é Battle Royale. Você tá num rank, você começa no rank baixo, que é o Z, e você tem que subir até o ranking A. Será que isso lembra alguma coisa? Pokémon ZA? Mano, eu tenho que admitir que isso eu achei uma pegada muito inteligente. Isso eu achei inteligente. Dos caras fazer que você tá, tipo, o ZA do Pokémon ZA é porque é o ranking. Tipo, você começa no Z e tem que chegar no A, seu objetivo. Admito que eu achei isso inteligente, mano. Achei absoluto cinema. Mas, mano, eu devo admitir que eu achei estranho essa pegada de Battle Royale. Porque pra mim Battle Royale é coisa de jogo online. Eu só conheço Battle Royale de jogo online. Eu não conheço Battle Royale de jogo offline. Eu nunca vi um Battle Royale de jogo offline. Só conheço, né, de jogo online. Mas enfim, eles meio que adicionaram essa dinâmica. E eu devo dizer que eu não achei estranha. Mas eu trabalharia ela diferente. Como assim? Mano, imagina se eles tivessem feito primeiro um anime com essa dinâmica e depois feito o jogo. Eu acho que isso teria sido 1000 vezes mais inteligente. Mas eles não, tipo, fazer qualquer anime. Na minha opinião, eles trariam um novo protagonista. Eles poderiam trazer um novo protagonista. E esse protagonista, ele segue a mesma história do jogo. Ele chega na cidade de Luminose, por algum motivo aleatório. E ele meio que descobre esse sistema, né? O sistema de Battle Royale. E ele meio que quer ajudar lá, né? Como é na história do jogo mesmo. Imagina um anime seguindo essa ideia. Mano, imagina um anime de Pokémon Battle Royale meio que parecido com aquele Beyblade. Sabe aquele Beyblade que tinha o Vault? Eu acho que é Beyblade Turbo. Mano, imagina um Pokémon Battle Royale com a pegada de Beyblade Turbo. Eu acho que seria interessante. Eles fazerem tipo uns campeonatozinhos, eles fazerem tipo umas equipes. Porque eu não sei se vocês já viram o Beyblade Turbo, tanto é que eu recomendo, que é muito bom. Eu gosto muito desse Beyblade. É subestimado, mas é bom. Mas, se eu não me engano, lançou depois uns com... É porque eu me lembro do protagonista, o Vault, né? Depois lançou um com cabelo vermelho, outro com cabelo amarelo. Esses daí eu não vi, achei chatão. O bom que eu recomendo é o com Vault. Enfim, voltando a Pokémon ZA. Imagina um Pokémon com uma pegada tipo esse do Beyblade, velho. Eles fazendo campeonato, umas liga profissional, subindo ranking. Eles fazendo time, porque se não me engano tem uma hora que nesse Beyblade, né? Beyblade Turbo, eu acho que Evolution. Eles fazem meio que uma equipe deles lá, né? Eles fazem uma equipe deles e eles vão participando de torneio de equipe. Mano, imagina isso, velho. Um torneio de equipe, mano. No Pokémon. Ia ser muito da hora. Tipo assim, uma equipe de 5 treinador. Aí, tipo, o torneio é basicamente, ó. Uma equipe pode ter até 6 treinadores. E cada um desses treinadores luta usando um Pokémon. Aí esse treinador perdeu com o único Pokémon dele. Entra outro treinador com um Pokémon. Entendeu? É uma equipe de 6 treinadores e cada um tem um Pokémon. E é assim que funcionaria a batalha de equipe. Mano, na minha cabeça isso é muito genial. Talvez não funcionasse bem, talvez, enfim, só seja coisa na minha cabeça. Mas, mano, eu acho que seria uma pegada tão interessante e tão legal que, mano, nossa, enfim.
Deixa eu pensar. É que eu até me perdi aqui na lógica. Eu gostaria de ver essa dinâmica de Battle Royale apresentada dessa forma. Eu acho que teria sido 1000 vezes melhor. Não é uma dinâmica que eu odiei, mas é uma dinâmica que, mais uma vez, eu estranhei. Eu achei que foi muito estranha e muito mal feita. Mal feita? Ô louco, eu joguei mal pouco do jogo e eu tô falando isso. Eu tenho que jogar mais do jogo pra ter uma opinião mais concreta. Mas, por enquanto, tudo que eu joguei do jogo, essa é a minha opinião. Infelizmente, nós como fãs temos que admitir e temos que literalmente ter a noção de que Pokémon é uma franquia que vem enfraquecendo com o passar do tempo. Pokémon não tá mais sendo feito com aquele carinho que era feito antes. Ele tá sendo feito de uma maneira mais preguiçosa, uma maneira bem mais fraca. Tipo, Pokémon antes era muito bom e agora deu uma enfraquecida. Isso não tem como negar. Não tem como negar que Pokémon deu uma enfraquecida, porque ele deu. Ele deu uma enfraquecida muito forte e isso é muito triste. Eu sou um grande fã de Pokémon. Eu gosto muito da franquia, jogo há um tempo. É uma franquia que eu gosto. Eu acho que Pokémon foi um dos jogos que me apresentou a RPG de turno. Pokémon me apresentou a RPG de turno. E depois de Pokémon eu joguei vários outros jogos de RPG de turno que caraca, fizeram minha vida. Fizeram minha vida é um termo muito forte, né, digamos assim. Mas joguei o que? Final Fantasy. Joguei Final Fantasy, Yakuza Like a Dragon. Muita gente não gosta do RPG de turno de Yakuza Like a Dragon. Eu acho muito legal. E joguei também aquele Sea of Stars, mano. Sea of Stars é um jogo lindo. Eu amo aquele jogo. É um jogo que eu amo muito. Tanto é que talvez um dia eu traga uma gameplay de Sea of Stars pro canal, porque é um jogo que eu gosto pra caramba. Mas esses jogos, eu conheci coisa deles por causa de Pokémon. E é muito triste ver essa franquia perdendo força a cada ano, ela ficando mais fraca, os fãs, né, enfim, reparando cada vez mais que o jogo vem ficando mais fraco, mais difícil de se apoiar, digamos assim. E obviamente vai ter aqueles fãs de carteirinha que vai defender a todo custo, a toda vida Pokémon ZA. Vai falar, não, você que é fresco, você que não gosta porque você gosta de reclamar de tudo, você reclama de tudo, você tá preso no passado. Então, se você gosta tanto do jogo do passado, joga os jogos do passado. Beleza, cada um tem sua opinião. Tem gente que gostou muito de Pokémon ZA. Tem gente que gostou de Pokémon ZA ter facilitado as coisas. Não é ZA, é ZA, né? Enfim. Mas teve gente que gostou de muito aspecto de Pokémon ZA. E eu entendo isso. Eu tô falando de aspectos que não me agradou tanto. Mas, tipo, eu entendo que muitos dos aspectos que eu falei aqui é questão de costume. Quando você se acostuma com esses aspectos, mano, você desenrola no jogo. Você vai pegando até mais carinho pelo jogo. Mas eu devo dizer, não sou só eu que não tô gostando. A crítica do jogo tá bem baixa, tá sendo considerado um jogo bem fraco. E não é só pelo fato de que o jogo não alcançou as expectativas dos fãs, entre muitos parênteses, né? Porque os fãs tinham grande expectativa e não alcançou as expectativas, mas também pelo fato de que o jogo saiu muito caro. O jogo saiu estupidamente caro. E se eu não me engano, ele saiu ainda mais caro. Se eu não me engano, ele saiu mais caro para o Switch 2 do que pro Switch 1. Pro Switch 1 saiu num preço ali, né, até que razoável, enquanto pro Switch 2 saiu num preço muito caro. E muito fã ficou confuso, porque tipo, caraca, mano, eu comprei o Switch 2 pro jogo vir mais caro pro Switch 2? Tipo, não faz sentido. Então é entendível a revolta dos fãs. Mas, enfim, eu fico muito triste em ver essa franquia morrendo com o passar do tempo. É uma franquia que me agradou muito. Eu sou muito fã de Pokémon e eu quero muito que essa franquia volte a ter força, não só no mundo dos jogos, mas no mundo dos animes. Na minha opinião, o anime do Pokémon morreu em XY. Eu não gostei do anime do Sol e Lua. Eu não gostei de Pokémon Jornadas. Mano, Pokémon Jornadas eu acho aquilo irritantíssimo. Aquele moleque que acompanha o Ash, ele é chato pra burro, ele não é carismático. Ele é muito chato, mano. Caraca, velho, é muito ruim, é muito ruim. Esse novo Pokémon que saiu, né, com esses dois novos protagonistas também tá muito ruim, tá muito arrastado. Não tá da hora, não tá legal. E eu fico muito triste com isso. O Ash finalmente se tornou campeão, mas literalmente para ele se tornar campeão, finalmente, ele teve que o quê?
perder toda a qualidade que ele tinha. E pra mim isso é inaceitável, mano. Os caras baixou qualidade pra fazer ele se tornar finalmente um campeão. Mano, eu e a maioria dos fãs, pelo menos eu espero, queriam muito que o Ash tivesse se tornado campeão no XY, o que infelizmente não aconteceu. Pra mim, a franquia morreu no XY. Pronto, falei. Eu gostaria muito de ver eles trazendo um novo protagonista realmente legal, realmente maneiro. No mangá de Pokémon, quem já leu o mangá de Pokémon sabe que não é o Ash. O Ash não é o protagonista do mangá de Pokémon, tá? Se vocês não sabem, eu tô soltando essa. O Ash não é protagonista do mangá do Pokémon. O protagonista do mangá do Pokémon são vários, pra falar a verdade. São vários. Uma hora é um, outra hora é outro. Eles trocam cada geração. É um protagonista novo. E isso é muito legal. Sabe os personagens que você meio que escolhe no jogo, que você usa no jogo? Eles são os protagonistas do mangá. Isso é muito legal. Imagina eles trazendo isso pro anime. Infelizmente os caras ficam mais de 10 anos usando o Ash. Aí depois quando o Ash se torna campeão, eles não sabem mais o que fazer. E eles trazem uns protagonistas nada a ver, chato, sem carisma. Isso pra mim não dá. Por isso que pra mim o anime de Pokémon morreu. Morreu completamente. Bom pessoal, esse foi o vídeo, foi mais um desabafo de um fã, né, que jogou Pokémon ZA, que viu as críticas de Pokémon ZA e o que achou da gameplay e dos novos aspectos de Pokémon ZA. Lembrando pela última vez, minha opinião é o que eu achei do jogo, talvez você não concorde com o que eu disse, talvez você concorde com o que eu disse, mas de uma maneira diferente, talvez eu esqueci muito ponto, mas é basicamente isso. Como eu já disse também, eu joguei muito pouco do jogo, eu tenho que jogar mais do jogo pra pegar mais amor pelo jogo. Só que, genuinamente, o pouco que eu joguei do jogo já fez eu desistir dele. E isso, mais uma vez dizendo, é muito e muito triste. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, porque ele já tá meio longo, já vai bater meia hora. E o vídeo ele não vai ter tanta edição, ele é um vídeo mais feito só pra conversar mesmo. E é isso, valeu, falou e fui mais uma vez.